noite, igreja, Pai do Senhor Jesus. Eu quero estar ministrando nessa noite mais uma aula do poder da fé. Eu quero fazer uma oração com todos vocês que estão acompanhando esse estudo e que nós juntos estamos aprendendo. Senhor, nesse momento, eu coloco as nossas vidas na tua presença, da nossa família, de todos que estão nos ouvindo. Eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo nos guie, Senhor, em todos os passos, em tudo que nós vamos fazer. Que a bênção do Senhor alcance os nossos lares, a nossa família, e que esse estudo, Deus, do poder da fé, crie fé em nós suficiente, Deus, para crermos no Senhor, no poder do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Quando nós falamos de fé, nós lembramos sobre aquela passagem, né, que fala sobre a multiplicação de pães. O que você acha dessa situação? O que você acha dessa passagem da multiplicação dos pães? Porque Jesus, depois que ele multiplicou os pães, se você olhar no Mateus capítulo 14, você vai ver lá que fala que Jesus viu que a multidão estava cansada e viu que já estavam mais de 3 dias com eles ali, e Jesus falou para os discípulos: não vamos dispensá-los sem nada, sem dar alguma coisa para eles comer. E os discípulos: Senhor, mas para alimentar todos eles vai precisar de 200 moedas de prata, nós não temos. Jesus fez a grande pergunta: o que é que vocês têm então? Eles tinham 5 pães e 2 peixes. E a palavra do Senhor fala ali que através da gratidão do Senhor Jesus em apresentar o pão ao Pai, os peixes, e ali houve a multiplicação, e mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram, e sobrou 12 cestos de pães. O interessante é que, se você olhar em Mateus 15, você vai ver a mesma multiplicação de pães. Lá fala que Jesus também estava com uma multidão, e eles estavam cansados, e Jesus falou: não vamos dispensar eles, e perguntou: o que vocês têm aí para os discípulos? Eles falaram: nós temos 7 pães e alguns peixes. E aí o Senhor falou da multiplicação, apresentou a Deus, multiplicou, e o Senhor naquele momento abençoa e faz com que todo aquele alimento seja alimentado 4.000 pessoas, homens, fora mulheres e crianças. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? Sobrou. Por mais que fosse pouco, Deus faz sobrar. A fé que a gente tem que ter é acreditar que tudo que está na mão de Deus vai ser bênção nas nossas vidas. Sobrou 12 cestos cheios. Então ele mandou que os discípulos saíssem daquele momento, daquele lugar, depois que fez toda aquela refeição ao povo, e mandou para eles irem para o barco e atravessar o lago. E Jesus subiu para orar. Depois que Jesus se despediu de todo aquele povo, era madrugada, Jesus vem andando sobre as águas, porque ele viu que os discípulos estavam passando dificuldade no lago. E quando os discípulos olharam para quem vinha no lago, acharam que era um fantasma, e eles ficaram assustados, né? Principalmente Pedro. E Pedro, quando ouviu a voz de Jesus, eles não conheceram Jesus. Eles conheceram Jesus pela voz dele, não por causa da fisionomia dele. E quando Jesus falou assim: acalma-te vento, acalma-te mar, e ele falou: sou eu que sou Jesus, que estou indo na direção de vocês. Então Pedro toma aquela atitude de fé: se é o Senhor mesmo, então permita que eu ande sobre as águas. E Pedro andou sobre as águas, mas chegou o momento que Pedro duvidou. E Jesus disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Aí você começa a entender, quando nós duvidamos em nosso coração a respeito da palavra de Deus, somos homens de pequena fé, como discípulo de Jesus. Escute o que eu vou te falar agora, o que eu vou te dizer. Quando você duvida da palavra de Deus e fica questionando ao Senhor por que isso, por que aquilo, você está lutando contra Deus. Se o seu coração está endurecido, vai para o teu quarto e ore e peça perdão a Deus, pois Ele é soberano e o que Ele faz não se questiona. Por mais dura e difícil que seja a situação, não se questiona Deus. Você sabe que tudo que Ele faz é perfeito. E no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 52, os discípulos não entenderam a multiplicação do pão. E eles acharam que o milagre dos pães
era necessário para que eles tivessem com o coração não tão endurecido, né? E a lição dos pães mostra que o Senhor pode resolver qualquer problema, mas eles acharam que se no barco eles estavam sem pão, eles iam enfrentar aquela tempestade. Não. Na realidade, queridos, é que o Senhor pode resolver qualquer problema que você está passando. E se você observar no livro de Mateus, capítulo 16, 8, 9, e a parte 11, Jesus fala novamente aos seus discípulos de sua pequena fé, onde ele tem o mesmo problema com o barco. Novamente falando da pequena fé dos discípulos, e isso fala um pouco sobre nós, como sempre tropeçamos dos mesmos problemas, como sempre tropeçamos dos mesmos pecados. E graças a Deus que Ele aplica o teste sempre que necessário, até nós sermos aprovados. Enquanto você não for aprovado, o Senhor vai estar testando a sua fé, o Senhor vai estar testando a minha fé, até que eu seja aprovado em Cristo Jesus. A sua pequena fé bloqueava o seu entendimento, a pequena fé dos discípulos. Uma pessoa não tem pouca fé. Muitas vezes a pessoa fala, a pessoa tem pouca fé. Não, a pessoa não tem pouca fé, porque tem pouca força. A pessoa tem pouca fé porque a pessoa falta conhecimento da palavra, porque falta conhecimento da vontade de Deus. A nossa capacidade de crer é medida por nossa compreensão do Senhor e da sua palavra. Mesmo que você não consiga ter fé sem entender a Bíblia, é possível entender a Bíblia sem ter fé? Não é possível. Às vezes ouvimos muitas pregações sobre fé, ou até ministramos sobre fé, mas quantas vezes nunca aprendemos a entregar tudo nas mãos do Senhor Jesus? A Bíblia ensina a todos nós em confiar em Jesus, mas no final teremos que confessar. A Bíblia fala que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Senhor, nos perdoe, porque nunca aprendi a fazer isso, confiar no Senhor. Então, como Paulo disse, a fé vem pelo ouvir. Ouvir, gente, a palavra de Deus. Porém, não é a pregação que produz a fé, mas o ato de ouvir que produz a fé. O ouvir que Paulo fala aqui, não se aplica a mensagem do pregador, e sim ouvir a palavra de Deus através do pregador. Entretanto, se nós não ouvirmos em nosso coração o que o Senhor está tentando falar, não teremos fé. A fé, ela requer um encontro pessoal com o Senhor. Quando a mulher samaritana que esteve com Jesus naquele poço de Jacó, e Jesus falou para ela, chama lá o teu marido, e ela falou assim, mas ele falou, essa já é o quinto, esse não é teu marido. E realmente, ela viu que Jesus contou toda a vida dela, revelou a sua vida, e ela corre à sua aldeia e conta, anunciando para todo mundo que ela encontrou o Messias. Então os homens da aldeia saíram de lá e foram em direção a Jesus para verem com seus próprios olhos se realmente era o Messias. E após o encontro com Jesus, esses homens disseram, João 4, capítulo 4, versículo 42, diz assim, agora nós cremos, não por causa do que vocês nos disse, pois nós mesmo ouvimos e sabemos que este é o Salvador do mundo. Eles ouviram, e ouvir que fortalece a tua fé. O nosso relacionamento com Jesus é mais do que intelectual, é pessoal, é espiritual. O nosso relacionamento com Jesus deve ser mais que isso. Se lembra de Jesus com os 2 discípulos de Emaús? Deve ser muito mais que isso. Então, quer dizer, eles estavam com Jesus, eles ficaram 3 anos e meio com Jesus, acompanharam Jesus, e quando Jesus apareceu ao lado deles, não conheceram Jesus. Mas quando Jesus entrou na casa deles, repartiu o pão e apresentou, agradeceu a Deus, aí os seus olhos abriram, diz a palavra, e eles reconheceram que era Jesus, no momento de repartir o pão. Então, queridos, é isso. Muitas vezes nós estamos ouvindo, mas não estamos querendo escutar, não estamos querendo obedecer. Irmãos, isso é para nos mostrar que é preciso ouvir. Mais do que entendimento intelectual da Bíblia para produzir fé, precisamos ouvir. E funciona bem assim. Enquanto você ouve o pregador, Jesus aumenta a sua fé no seu coração, confirmando
internamente o que estamos ouvindo. Só então somos capazes de compreender, por meio da fé, a promessa de Deus e apropriar de tudo que a sua graça pode nos dar. E uma vez que a fé é concedida por Deus ao ser humano, devemos crer. Se não o fizer, prestará contas por sua falta de fé. Então, se não cremos, a culpa é totalmente nossa e não de Deus. Você pode me perguntar, se ouvir produz fé, pastor, por que o povo de Israel não teve fé quando ouviu? Boa pergunta tua, bom questionamento teu. Então, Romanos 10, versículo 21, diz bem assim, que o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. A nação de Israel, primeiramente, optou em desobedecer a Deus, antes mesmo dele desejar se manifestar. Segundo o povo de Israel, eles questionavam as ordens de Deus ao invés de cumpri-las. Então, nós dessa geração podemos mudar esse quadro negativo em positivo. Primeiramente, devemos estar em prontidão para obedecer e, segundo, disposição para escutar. E quando eu falo em obediência, é a nossa expressão de confiança em um Pai amoroso. Nós devemos, ao ouvir a palavra, predispor em obedecer. Porque um espírito desobediente não se preocupa em ouvir a palavra de Deus. E foi exatamente isso que Tiago tentou nos alertar no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21, parte B. Aceite humildemente a palavra em vocês. Muitas vezes eu pensei que Deus não estava falando comigo, quando na verdade era eu que não escutava ou não queria escutar a Deus. Deus fala, o nosso papel é ouvir. Deus concede fé, o nosso papel é recebê-la. Deus nos dará toda a fé que precisamos, se estivermos na posição de ouvintes. Prepare seu coração para receber, porque aqueles que estiverem prontos para obedecer e dispostos a escutar, o Senhor falará e nós ouviremos com fé. E o efeito da palavra vai ser discernido em nossos corações. Amém, queridos? Então, eu digo para vocês, acredite, tenha fé, confie nesse Deus, ouça a palavra, escute através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve, coloca em prática, a tua fé é fortalecida, você começa a acreditar mais naquilo e que você precisa. E eu tenho certeza que Deus tem olhado para o teu coração e tem visto que em você há fé. Deus abençoe você, abençoe a sua família. Fica com Deus. Nós nos vemos aí na próxima quarta-feira.